A adição. Vamos considerar dois números complexos, A mais BI, né? Z igual a A mais BI e W igual a C mais DI, ok? Vamos lá. Z mais W é igual a A mais BI, que é Z, mais W, que é C mais DI. Então, você tem aqui como separar A mais C, porque você está falando de números que são números reais, né? A e C são reais. Então, você pode ter isso aqui, A mais C mais B mais D vezes I, que você pode colocar esse I em evidência, ok? E aí você tem isso aqui. Esse A mais C é a parte real desse número complexo e esse B mais D é a parte imaginária. É assim como é definida a operação de adição para números complexos. Com essa forma de somar número complexo, podemos ver que o número C, o conjunto C dos complexos é fechado para adição, ou seja, você pega dois números complexos, quando você soma ele, o resultado, aliás, quando você soma os dois, né? Os dois números complexos aqui, o que você obtém é um número complexo também. Então ele é fechado para adição. Ou seja, se você soma dois números complexos, o resultado é um número complexo. Isso é o que significa ser fechado para a adição. A adição de números complexos é comutativa e associativa. Ou seja, se você tem aqui Z mais W, você pode fazer W mais Z, o resultado é o mesmo. Ou se você tiver, fazer aqui diferente, você tem aqui Z mais W mais um Y, por exemplo. Você pode somar esses dois primeiro, não interessa se você faz nessa ordem ou se você faz assim, Z mais W mais Y. Esse parêntese indica que você vai somar primeiro esses dois, né? W mais Y e o resultado você soma ao Z. Ou você pode pegar somar Z mais W primeiro e o resultado você somar ao Y. Não importa muito essa ordem, ok? Vai dar o mesmo resultado. Isso é o que significa associatividade e isso aqui é a comutatividade, ok? Para números complexos também vale. A existência do simétrico e do elemento neutro também são. Né? Quem é o simétrico de um número complexo? Quem é o elemento neutro no conjunto dos números complexos da adição? O simétrico de Z é o número menos Z, que é escrito assim, menos A mais BI, ok? Esse é o simétrico de Z. E o elemento neutro da adição é o zero, ok? Para subtrair Z menos W, que aí no caso você faz aqui a subtração, nós fazemos isso aqui. Z menos W é A menos C mais B menos D. Idêntico, né? A forma como você faz para adição, a diferença é que você tem um menos ali no meio, né? Aqui você tem um menos. A subtração Z menos W é a soma de Z com o simétrico de W. Você tem aqui, ó, menos W, né? Então você pode escrever isso como adição sem nenhum problema, desde que seja com o simétrico de W. Então, menos W é o simétrico, né? Você definiu isso aqui já, né? Multiplicação. Vamos considerar dois números complexos, Z e W, com as mesmas informações A mais BI e C mais DI. Nós temos o seguinte, a multiplicação. Para efetuar, a gente usa a distribuição da multiplicação em relação à adição. Né? Então, você faz aqui A vezes C, A vezes DI. BI vezes C, BI vezes DI. Essa é a multiplicação que você faz, a distribuição, né? A mesma distribuição que você faz para números reais. Então você tem aqui esse resultado através dessa distribuição, você pode verificar isso depois, né? Baixando esse material, tendo acesso a ele, você pode verificar depois nos seus estudos. E eu recomendo que você faça isso, ok? O que nós vamos obter é exatamente esse número aqui. A parte real dele está aqui, a parte imaginária dele está aqui. Da mesma forma que o conjunto C é fechado para adição, ele também é fechado para multiplicação. Você pode ver isso, né? A multiplicação de dois números complexos resulta em um número complexo também. Ou seja, o produto de dois números complexos é complexo. A multiplicação de números complexos também é comutativa e também é associativa. Ou seja, você multiplicar Z por W é a mesma coisa que multiplicar W
por Z. Né? Se você também tiver aqui 3 indivíduos para serem multiplicados, né? Z vezes W vezes Y, você pode multiplicar esses dois primeiros e depois multiplicar por Y. Ou você também pode simplesmente pegar o Z e multiplicar pelo resultado da multiplicação de W por Y. Multiplicar primeiro esses dois e o resultado multiplicar por Z. Você tem essas opções aí, o resultado é exatamente o mesmo, não é alterado. Certo? A existência da unidade e do inverso multiplicativo. A unidade é o 1, né? Ele é a unidade. Agora o inverso multiplicativo, quem que seria? A unidade é 1, como eu já falei, e o inverso multiplicativo de Z é Z elevado a menos 1, que é 1 sobre Z, ok? Que está muito parecido com a forma como a gente escreve para números reais, né? Agora esse inverso multiplicativo, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Ok? 1 sobre Z é A menos BI sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Como isso é possível? Para verificar essa igualdade, nós precisamos de mais algumas informações. Primeiro, o conjugado de número complexo Z igual a mais BI é denotado por essa forma, Z barra, e é da forma A menos BI. Então, esse é o conjugado, e eu só quero fazer uma observação entre o conjugado e o simétrico. O simétrico de A mais BI é menos A menos BI, ok? Agora, se você tem A menos BI, esse é o conjugado de Z, ok? Não confunda os dois. O conjugado de Z, que é o número complexo, ele é escrito dessa forma aqui. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária desse número complexo Z. Voltando para esse inverso multiplicativo de Z, nós temos o seguinte. 1 sobre Z pode ser escrito como 1 sobre A mais BI. Por enquanto, eu só fiz a substituição, né? O 1 está em cima normal e o Z eu substituí, coloquei A mais BI. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o Z e multiplicar pelo conjugado dele mesmo. Ok? Ou seja, nós vamos pegar A mais BI e multiplicar isso por A menos BI. Porque a gente já viu que o conjugado de Z é A menos BI, certo? Fazendo então esse produto, o que nós temos? A ao quadrado mais B ao quadrado. Exatamente isso aqui. Você pode fazer a distribuição e verificar que é realmente isso aqui, ok? Se multiplicarmos A mais BI pelo conjugado de Z nos dois termos da fração, aqui dessa fração, se você multiplicar aqui, nos dois termos, numerador e denominador, ok? O que você vai ter? Você vai ter o seguinte, A menos BI em cima, A menos BI em cima, e embaixo você tem A mais BI multiplicando A menos BI. Ok? Então, se você multiplicar esse indivíduo aqui pelo conjugado de Z, nos dois termos da fração, tá? Numerador e denominador, você tem isso. E aí, o que você vai ter? A menos BI em cima, porque eu só repeti, e aqui embaixo, o que você tem aqui? Ó? O que é isso aqui? É exatamente esse produto, Z pelo conjugado dele. E isso é quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Por isso que ficou isso aqui. Então, está justificado que o inverso multiplicativo de Z, que pode ser representado assim, Z elevado a menos 1, é igual a essa fração. Como que a divisão procede no conjunto dos números complexos? Nós vamos pegar dois números complexos Z e W e efetuar essa divisão. E a divisão é feita dessa maneira. A divisão W por Z é o produto de Z pelo inverso multiplicativo de W. Ok? Porque você pode escrever aqui Z sobre W, e isso pode ser escrito assim, né? Z vezes 1 sobre W. E quem é 1 sobre W? 1 sobre W é o inverso multiplicativo de W. Ok? Então, a divisão Z por W pode ser entendida como o produto entre o Z e o inverso multiplicativo do W. Deu para entender?
Considerando os dois números complexos z igual a 2 mais 5i e w igual a 3 mais 4i, nós temos o seguinte. A soma deles é 5 mais 9i. A diferença, que é a subtração, é menos 1 mais i. A multiplicação, você pode fazer a distribuição aí, fazer as operações sem nenhum problema, né? É menos 14 mais 23i. E a divisão z dividido para w, você pode escrever dessa maneira, né? E como já foi informado aqui, você vai pegar o z e multiplicar pelo inverso multiplicativo do w. E o inverso multiplicativo do w a gente já viu como é que é escrito, né? A menos bi dividido para a ao quadrado mais b ao quadrado. No caso agora é c mais di, né? Porque é w, né? Aí você só substitui os valores de w aqui, né? No caso, o C está no valor de 3 e o D igual a 4. Só substituir aqui. Aí você tem esse produto, certo? Você tem 2 mais 5i vezes esse indivíduo, né? É como? 2 mais 5i vezes o numerador. Aqui você só repete, né? Fazendo as operações aqui. E aí você faz a distribuição normal, como você conhece na multiplicação. E aí você tem esse indivíduo aqui. 26 mais 7i sobre 25. Você pode até separar isso e escrever como 26 sobre 25 mais 7i sobre 25. Ok? Então, 26 sobre 25 é a parte real e 7 sobre 25 é a parte imaginária.